Olá! O meu nome é Maria, para quem é novo por aqui, e hoje vou falar sobre uma frase que o professor Bruno Gimenez sempre fala: quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. Essa é uma pérola do vídeo de hoje, do nosso tema, escolhido intuitivamente, porque é uma coisa que eu trabalho ao longo da minha vida e recentemente, mais ainda. Hoje já dá para dizer que eu tenho a minha autonomia muito mais aflorada. E hoje eu tô com um brinco de borboleta que me veio assim intuitivamente, que é um dos meus símbolos do meu trabalho, que representa a transformação das mulheres. E se tiver homens assistindo o vídeo, se estiver aberto, né, a transformação, está valendo, né, aprender, porque aprendemos uns com os outros. Para quem tem a mente aberta, quem resolve soltar o ego, porque quando a gente está com o ego muito inflamado, a gente não aceita o novo, né? E muito menos aceita o que o outro está nos oferecendo, falando. Só que aí que tá, né? A gente precisa ter um certo equilíbrio nessa balança, porque a gente precisa não ter o ego inflamado para nos abrir para o novo, só que a gente também não pode ser influenciável ao ponto de esquecer de quem somos, da onde viemos, quem somos, o que viemos fazer aqui, com a nossa essência, a nossa natureza de ser. Porque cada pessoa tem a sua performance individual, a sua forma. Nossa, cada pessoa tem tantos saberes e principalmente se deixar a intuição aflorar. Eu sou uma que por muito tempo bloqueei muito a conexão direta com o divino, assim, por estar no controle. E eu estou já indo bem longe. Estou indo bem longe já no tema do vídeo, que o tema do vídeo hoje é: se você não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar, porque um dos focos do meu trabalho é a independência emocional, a independência da mulher como um todo. Tanto que um dos fluxos do Aura Master, ele é independência, e o outro, eu não sou você, porque vai trabalhar a autonomia da pessoa, porque ao longo do tempo, no decorrer da vida, nós fomos moldados pelas críticas, pelas muitas vezes críticas construtivas, pelos rótulos, pelos bullying, pela sociedade, pela psique moral da sociedade e mundial, né? Porque na verdade não tem fronteiras. As críticas, os bullings, os preconceitos não tem fronteira para isso, só muda a linguagem, né? Cada lugar, cada região tem a sua, como é que eu vou dizer a palavra agora que me fugiu? O seu idioma. Eu falo espanhol e falo português. E, por exemplo, cada país tem sua linguagem, mas os bullying, os rótulos são os mesmos. As feridas emocionais são as mesmas das pessoas, independente de credo ou religião. E então, hoje eu cheguei a fazer um Reels lá no Instagram, na rede vizinha, tocando nesse tema, porque as pessoas, quando elas nos ouvem, principalmente as pessoas que são tímidas e envergonhadas, aliás, a vergonha lá na tabela Hertz, a vergonha ela tá lá embaixo, né, na frequência, e é uma frequência muito baixa, então a pessoa vai estar sem energia, sem vitalidade,
A pessoa ela vai deixar de frequentar lugares, de fazer coisas pela vergonha, vai deixar de falar em público, vai perder oportunidades, tanto de trabalhos, de viagens, e se nós formos enumerar, até comenta aqui embaixo no vídeo o que você deixou de fazer pela falta de autonomia, pela vergonha, por se deixar influenciar pelo que o outro fala a seu respeito. E, aliás, o outro sabe muito bem quando quando eu, né, no caso, porque eu tratei muito a timidez. E não é porque nós fomos tímidas, né, tímidos, que nós não temos o nosso saber, o nosso conhecimento. É só aquela vergonha, aquela trava que impedia de se expressar e colocar sua voz, o seu saber para o mundo. E o outro, como eu já falei, sabe muito bem quando você está tremendo na base, quando você é tímido, porque ao você contar uma história, você vai ficar com medo. Às vezes você vai contar aquela história assim, já meio quase devagar, quase parando, com um timbre de voz mais baixo, vai baixando, por medo das críticas do outro, por medo do outro pela represália, com medo do que o outro vai falar, o outro vai ter diminuir, vai dizer não, mas não é bem assim, o outro vai... Pode ter certeza, porque eu já passei por isso e você deve ter passado também. Se você não está passando, já passou em algum momento da sua vida. Porque nem todos nasceram já falante, dominante, né, de tudo. A gente sempre tem alguma questão para se melhorar, mas as pessoas tímidas em especial já perderam muitas oportunidades na vida por causa disso. E quando a pessoa está se expressando, o outro sabe, o outro mais dominante, ele sabe. Quando as pessoas, principalmente julgadoras, elas sabem quando você tá com receio de dar a sua opinião, contar a sua história, porque ele já vai começar a te corrigir, já vai contar a versão dele, vai dizer que não é bem assim e que ele é que sabe, ele é que já viveu essa história. Eu passei, olha, de novo vou repetir essa palavra, eu passei muito por isso, por ser tímida desde a escola. Eu já era aquela que ficava mais reservada, mais quieta, mais no canto. Na escola sofria bullying por isso, muito bullying. Que eu lembro que uma moça lá pegava eu e meu irmão e fazia nós andar de mãos dadas na escola e tantas outras coisas assim que fazia antes quando a gente chegava na escola, antes de entrar para aula ou no recreio, no intervalo. E depois de adulta, tinha vergonha, chegava a dar um calorão, chega a engolir agora a saliva. Chegava a dar um calorão assim, quando ia se expressar. Quando ia, eu digo, porque hoje já falo igual um papagaio quando eu me sinto à vontade. E quando eu me sinto à vontade, eu digo assim, porque eu já sei aonde é que eu vou, não em todos os lugares que eu me sinto à vontade que eu sinto que vale a pena contar as histórias e me expressar e que vai ser de grande valia, que as pessoas vão aproveitar o que eu tenho para passar. E então, eu não peguei uma água, faz tempo que eu não tomei água. Por isso que tô engolindo a saliva faz tempo. Tava tomando um tererê ali para refrescar, mas não é a mesma coisa que tomar água. E também para apresentar trabalho, meu Deus, tremia igual vara verde, subia o calorão, meu Deus do céu. E ainda eu sinto que eu passo por isso, das pessoas quererem cuidar de mim, das pessoas pensarem, porque eu tenho, cada pessoa tem um perfil, e o meu é ser mais reservada. E por ser mais reservada,
eu acredito que tem muitas pessoas com o perfil ali, já vai ali dos tipos sanguíneos, né? Colérico e tudo mais, cada pessoa tem um perfil e o meu deve ser. Eu estudei na faculdade, mas não tô lembrando agora qual é o meu tipo sanguíneo, que é o tipo sanguíneo que já é mais reservado, mas veja só, não podemos transmitir isso e ou deixar transmitir, resplandecer uma imagem, uma autoimagem para as pessoas, para o externo, de para as pessoas não confundir. A gente tem que aprender a se expressar e não deixar as pessoas nos confundir com pessoas mais reservadas, com pouco conhecimento, com pessoas que não sabem se defender, que não sabem se expressar, porque a gente diz aquele ditado, né, que a água parada é funda. E hoje eu concordo com isso, mas não no sentido de me ofender se alguém falar isso para mim hoje, porque eu já me ofendi no passado, porque as pessoas falam esse termo no termo de querer dizer que a pessoa pode fazer algo pelas costas dela, que ela pode demonstrar uma coisa e lá no fundo ela é outra. Não sei exatamente de onde que surgiu esse termo popular, mas hoje eu já não me ofendo com isso, porque a água parada é funda e lá só que tem poços e poços, né? E o poço pode ser de água límpida, transparente, só que é um poço tão fundo que ele tem a água boa. Vocês já viram que poço, aqueles poços que mais se usava antigamente, que com a manivela que tu vai puxando o balde, que a água é saborosa, geladinha, se tu quiser tomar um tererê, tu toma. Na infância nós tínhamos uma vizinha, vizinhos, porque era o casal e mais a família morando perto, com o poço que eles tinham, eles fecharam na varanda deles, na área, né? O poço, esses poços redondos, né, com a manivela. Olha só, a gente passou por traumas e bullying lá na infância, mas olha eu trazendo esse exemplo muito bom de uma vivência assim que eu tive na infância, na adolescência. E a água era tão geladinha, tão boa, que dava para tomar um tererê, como eu estava dizendo. Então não dá pra gente levar tudo a ferro e fogo e tudo como verdades absolutas quando o outro fala, pensa algo sobre nós. Então é só a gente mudar o ângulo que a gente vê a história, né? Vê os ditados populares. Porque agora, hoje, eu tenho uma outra visão, um outro exemplo da água parada funda. Que na verdade a água, e vamos lá fazer essa comparação, que a água parada é funda com o poço, porque lá no fundo, na nossa essência, na verdade a nossa essência ela pode ser tão maravilhosa, de uma água límpida, tem tanto conteúdo lá nesse fundo, que às vezes a gente tá com tantas camadas rasuradas, com tantas camadas, né, de traumas, bullying, fobias, medos, dependências emocionais, que a gente trouxe ao longo da nossa vida, de gerações e gerações, e no DNA e demais a partir da gravidez, quando nós estávamos lá na barriga, no ventre das nossas mães, e aí depois quando nascemos, já fomos gravando tudo no inconsciente e fomos levando como verdades ao longo da nossa vida. Só que hoje, com a consciência que nós temos, com tanto conhecimento que está a nosso dispor, a gente pode fazer diferente e olhar a vida com outro viés, com outro ângulo. Para quem usa óculos, olhar com outros óculos. Quem sabe aquele óculos que você está usando, usou, você não... Você precisa só dar uma desembaçada, uma limpada nele, né? Talvez você se enganou tanto que nem lá na linguagem do corpo, né? Ele tem um porquê das pessoas que usam óculos. Se você der uma passadinha lá nos vídeos da Cristina Cairo,
você vai pesquisar lá sobre a linguagem do corpo, sobre o porquê as pessoas precisam usar óculos, você vai entender mais a fundo. Talvez, né, a gente só precise olhar a vida, né, com novas lentes, novas perspectivas e deixar de ser influenciável pelo que os outros acham a nosso respeito. Porque você, nós temos tanto a transmitir para o mundo, para as outras pessoas, ser contribuição. Todos nós somos pessoas que podemos ser contribuição de alguma forma. Então, imagine só aquelas pessoas do campo, o tanto saber e conhecimento que as pessoas têm, né? E por tanto tempo tem até música, né, que se refere que as pessoas pagaram estudo para os filhos, que os filhos não davam depois importância para os pais, que eram simples e que trabalhavam para dar estudo para os filhos, o filho se tornou doutor e aí não deu mais bola para os pais porque ficava com vergonha dos pais, ia formar uma família longe. E hoje, antes, a gente poderia ficar encabulado escutando essas músicas, essas histórias, né? Só que hoje a gente, graças a Deus, com tanta inclusão que a gente tem, inclusão social, tá se melhorando muito mais o mundo, ficando mais leve, o mundo mais harmônico, o mundo com uma convivência melhor, sem tanta desconexão, né, de patamar financeiro, de classe social. Então, graças a Deus que a gente está caminhando já para um mundo de menos comparação e podemos aprender tanto desde lá com as pessoas que têm tanta história, tantos saberes e que dominam tanto ainda os conhecimentos com as ervas, com as plantas, tem conhecimento como funcionam as matas, os animais, a natureza, as luas, até para limpar um poço de água é preciso acompanhar as luas, porque se limpar um poço na lua errada pode secar o poço e demorar vários dias para encher. Essa foi uma história que eu escutei da minha mãe essa semana. Isso que aqui tá chovendo na minha cidade, chovendo mais, né? Não tanto, mas tá um clima mais ameno, mais chuvoso, das pancadas de chuva. E a minha mãe essa semana disse que não tava limpando a casa porque o meu irmão tinha limpado o poço e que ele tinha secado o poço. E eu pensei, mas o poço diz que tá com água tão boa, tá cheio de mato em volta, como que secou? Aí ela disse, é que um vizinho lá falou, um fulano lá disse que, um fulano é um vizinho, né, que tem nome, ela me falou o nome, né, disse que não se limpa em tal lua o poço, porque senão ele pode secar. Então, olha aí, as pessoas mais jovens, principalmente, eu não quero julgar as religiões e não quero julgar ninguém, mas olha só o conhecimento que a gente que perdeu, né? A sabedoria que se perdeu com os antigos, os saberes milenares, por pensar que é vergonhoso, que é misticismo, que nem diz a Patrícia Cândido, o bicho grilo, que as ervas medicinais, que os... Como é que é o nome daquele? Meu Deus do céu, me fugiu o nome agora. Um tratamento que ela falou sobre o bicho grilo, sobre um tratamento com os florais. Com os florais, ela falou que ela achava que isso era coisa de bicho grilo, antes, ela mesma conta essa história, antes dela despertar a essência que já nasceu com ela, né, sobre as ervas, sobre todo esse conhecimento maravilhoso que é as ervas. E olha aí, eu falei tanto para chegar num ponto que eu
por um bom tempo, deixei de colocar minha voz no mundo, que é sobre as ervas medicinais, sobre o misticismo, sobre a intuição, sobre os sonhos, por medo do julgamento, porque quando eu comecei a despertar para isso, eu já nasci já com essa essência aflorada dentro de mim, da mediunidade, da sensibilidade extrafísica que todos nós temos em algum grau, né? Alguns com um grau mais aflorado. E eu tinha vergonha de falar sobre, acabava se recolhendo, né? Se encolhendo por medo do julgamento do outro. Porque quando eu já tive questões assim, que eu já falei em outros vídeos anteriores aqui, por eu ter colocado nas redes sociais sobre as ervas medicinais, sobre abraçar a árvore, sobre a roda da fogueira, sobre a roda de mulheres, e ter passado por julgamentos e eu acabar ter me encolhido. Só que isso não foi legal, por isso que eu vou cada vez mais trazer esse tema para vocês, porque quem perde, sabe quem é? Só eu que perdi muito tempo da minha vida e você só que perde, na verdade. Perde tempo e o tempo é um tempo que não volta atrás. Sempre é tempo, eu sou defensora que é sempre tempo para acordar para a vida, para evoluir, para amadurecer, para aprender. Olha, enquanto a vida, enquanto a gente está respirando, é tempo de aprender e de evoluir. Só que eu digo o tempo que passou, passou, né? Passou. Então, não dá para ficar se recolhendo por medo de retaliação, de julgamentos, ficar se escondendo atrás da cortina. E olha só, é tempo de nós recordar quem somos, não de se esconder de quem somos. Então, olha aí, não é misticismo a questão das luas, porque se até os estudiosos hoje, a ciência já validou, já através dos estudos, que é preciso a ciência, porque o ser humano que é mais incrédulo, que precisa ver para crer, então precisa Deus colocar a ciência para os cientistas comprovarem uma coisa que já existe, para assim as pessoas acreditarem, para não dizer que é misticismo, que são crendices. Só que, para mim, tem tantas coisas que eu escuto, vamos dizer assim, os cientistas comprovaram. E eu fico assim, para mim, né, não é novidade, eu não preciso que o cientista prove alguma coisa, porque eu já acredito. Não balança dentro de mim se é verdade, se é mentira. Para mim já é uma verdade. Eu nem me preocupo com isso. Quando que os cientistas vão comprovar tal coisa? Para mim não me interessa. Interessa sim na questão assim que nem tem técnicas que é preciso, igual a Aura Master, a fitoenergética, hoje tem tantas outras técnicas, né, que interessa sim. Graças a Deus é preciso, né, por esse viés, é preciso que seja comprovado cientificamente, porque as pessoas vai dar validação e as pessoas daí vão dar credibilidade, mesmo que seja uma técnica canalizada espiritualmente, porque tudo é uma canalização espiritual. Eu sempre gosto de trazer aqui, né, a questão dos pastores, dos padres, e eu gosto de trazer essa comparação porque eles têm a mediunidade, né? Eles canalizam as mensagens direto do divino, do espiritual, da fonte criadora, como você quiser chamar. E o Aura Master, fitoenergética, tantas outras técnicas, elas são canalizadas espiritualmente. Só que precisa ter essa comprovação científica, né? De quem canaliza as técnicas, comprovar no MEC, no Ministério da Saúde, no MEC. E o Aura Master, por exemplo, que é uma técnica que eu trabalho, ela hoje tem até pós-graduação, e eu digo que é preciso essa comprovação, porque daí as pessoas acreditam.
que não é uma, elas não vão acreditar que é uma crendice, elas vão acreditar que é científico. Então, então, então é, só que a gente não pode abandonar a nossa intuição, o nosso saber, porque a gente pode ter através de sonhos, revelações, só que tem que cuidar também que não é todo sonho que é revelação, porque a gente mistura muito o que a gente vivenciou, o que a gente está pensando ou falou durante o dia, daí vira uma, uma névoa lá, uma mistura ali, começa a se organizar por caixinhas no cérebro e a pessoa sonha e acha que é uma revelação. Não é assim também, né? É muito, como é que eu vou dizer assim, é esporádico assim, sonhos reveladores. Não é todo dia que a pessoa vai ficar tendo sonhos reveladores também. E para a pessoa ter sonhos reveladores, a pessoa precisa estar bem espiritualmente e energeticamente, fazendo sua higiene antes de dormir, suas orações, suas meditações, independente de crença, de técnica, o que seja, a pessoa precisa estar se sentindo bem. Não é no meio ali do alvoroço que a pessoa vai dizer, ah, eu sonhei, ah, veio uma intuição aqui, porque pode ser obra do inimigo, né? Como diz. Mas voltando ao raciocínio, você não pode balançar de hoje em diante sobre os seus saberes, porque isso eu trabalhei muito na terapia com a psicóloga. Que a psicóloga, eu sou toda intuitiva, mas também já tive momentos muito racionais, que não escutava a intuição, por, por ter me encolhido, né? Por isso foi no que aconteceu, isso de eu não escutar minha intuição, foi num período assim que eu balancei muito com o que os outros pensavam e diziam a meu respeito, com o que eu estava falando e com o que eu estava resolvendo colocar no mundo, né, sobre o meu trabalho, sobre o que eu acredito. E eu trabalhei isso muito na terapia. E eu disse para psicóloga assim que ao eu contar a minha história, as pessoas, quando foi a minha própria vivência, o que eu vivi, eu contando para as pessoas o que eu vivi, o que eu passei, e as pessoas querendo me corrigir, aí isso eu aprendi na terapia. A psicóloga disse, é a tua história, é a tua verdade, não é a história da outra pessoa, não é sobre a verdade da outra pessoa. E a partir daí virou uma chave na minha vida que eu estou trabalhando até hoje. Porque veja só, é um exercício, porque quando a gente é só vivendo na prática para a gente ir se moldando e tendo vários insights e se corrigindo. Mas a partir daí eu fiquei com essa frase na minha cabeça. É a minha história, é a minha vivência, é a minha verdade. Então o outro não tem que questionar a minha história, não tem que questionar a minha história nem as minhas vivências. O outro não tem que me corrigir ou dizer que é verdade ou é mentira a minha história, porque fui eu que vivi. Cada pessoa tem uma história diferente, por mais que os traumas sejam tudo lá no fundo, iguais, parecido, traumas de abusos, medos, fobias, isso são tudo lá no frigir dos ovos, são tudo populares assim. Mas a história é diferente, cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa viveu num bairro diferente, numa cidade, num lugar com costumes diferentes, com numa classe social diferente, escola diferente, professores diferentes, colegas diferentes, pessoas diferentes, culturas totalmente diversas, porque nós temos uma miscelânea de costumes, de
pessoas diferentes, culturas, pode ser numa determinada, como é que eu vou dizer, numa determinada colônia, numa cidade. Então, tudo varia, né, de pessoa para pessoa. E você não pode mais ficar deixando que o outro fique te corrigindo, porque até hoje eu percebo, com toda a vivência que eu tenho, por eu ser mais reservada, as pessoas ainda ficam me corrigindo, tentando me corrigir. Então, imagina para quem é tímido imagina eu com todo esse saber, não que eu sou mais ou menos do que ninguém, né? Mas eu digo com todo o saber terapêutico, com todo esse estudo. Ainda tem muito ainda para aprender, muitas chaves ainda para virar. E acho que o vídeo já tá bem longo por hoje. E lembrando, para você recapitular, se você não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. Não deixe as pessoas dizerem quem você é, questionarem a sua história, questionarem as suas verdades e ficarem te diminuindo, porque você não veio para caber na história de ninguém e na verdade de ninguém. Você é você, tem a sua própria história e autenticidade e saberes. Até mais e até o próximo vídeo. Curta, compartilha.